acompanhar aí. Estão conseguindo enxergar a tela do meu computador? Sim. Apareceu aqui. Bom, a gente ficou aqui na análise de endividamento. Na aula passada a gente falou que a análise de endividamento ela é formada por dois pontos de análise, né? A gente analisa tanto a quantidade de dívidas quanto a qualidade de dívidas. É isso que significa análise de endividamento. E a gente viu que existe três índices de endividamento básico. Dois desses índices indicam quantidade da dívida, ou seja, o montante total da dívida, que é o endividamento geral e a participação de capital de terceiros, tá? Esses dois índices indicam a quantidade de dívida. E o último índice, que é a composição do endividamento, CE, vai indicar a qualidade da dívida, se essa dívida ela é de boa ou baixa qualidade. Mas assim, a gente tem dois tipos de endividamento em geral nas empresas. A gente tem aquele endividamento saudável, que é o que? A gente se recorre a endividamento para poder complementar a falta de recurso financeiro que a empresa tem para realizar suas atividades. Nem sempre as atividades que a empresa realiza, ela tem dinheiro suficiente para realizar essas atividades. Então, muitas vezes, você recorre ao endividamento para poder complementar essa sua falta de financeiro. Você precisa de dinheiro para rodar e aí você precisa desse dinheiro e você se recorre ao endividamento. Nessa situação do endividamento sadio, o que acontece? Você está apenas complementando a sua falta de recurso financeiro. Por conta disso, normalmente, a sua lucratividade ela é suficiente para poder complementar o valor dos juros. Então, se você pegar R$ 1.000 de empréstimo e aplicar na sua atividade, que tem uma lucratividade, por exemplo, de 20%, e o empréstimo está com juro de 10%, vai ser um bom negócio. Por quê? Esses R$ 1.000 rendendo dentro da empresa vai produzir 20%, você vai tirar 10% para pagar o juro, ainda vai sobrar 10% para você. Isso seria o conceito de endividamento sadio. Por que esse endividamento sadio? Porque o que você está fazendo é complementando aquela falta de recursos que você não dispõe na sua empresa naquela determinada data. E você tem o endividamento negativo, que é onde você não tem lucratividade suficiente para suportar aquela taxa de juros. Por conta disso, você acaba repassando esse excedente de juros para o seu cliente, o seu produto fica mais caro. O seu produto ficando mais caro, normalmente o seu concorrente começa a ganhar de você, você começa a perder mercado, e aí você entra numa espiral complicada, onde você aumenta o custo do seu produto, aumenta o preço do seu produto, você não consegue vender porque a quantidade, o valor do preço normalmente não é competitivo em relação ao seu concorrente, e aí você só vai diminuindo a sua lucratividade, as dívidas aumentando até chegar num ponto que você não consegue mais suportar ou não consegue mais produzir recurso financeiro suficiente para honrar os compromissos. Nessa situação, você estaria recorrendo a dívidas para pagar mais dívidas. Em outras palavras, seu endividamento numa situação dessa, ele só tende a aumentar descontroladamente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo entender? Sim. Bom, o nosso primeiro índice seria o endividamento geral, lembrando que o endividamento geral é um índice de quantidade, tá? Ele é um índice de quantidade. Nesse índice nós temos a seguinte situação. No endividamento geral nós pegamos o passivo circulante mais o passivo não circulante. Veja que eu pego todo o PL e todo o passivo e tiro o PL. Quando eu coloco passivo circulante mais passivo não circulante, eu estou falando do total de dívidas da empresa com terceiros. O total de dívida de capital de terceiros que tem dentro da empresa. Pego esse número e divido pelo ativo total. Em outras palavras, quando eu faço esse índice, eu estou descobrindo qual é o percentual total de capital de terceiros em relação ao nosso ativo. Em outras palavras, eu estou dizendo quantos por cento do meu ativo pertence a capital de terceiros. Quanto por cento do meu ativo está comprometido com o capital de terceiros, pertence a capital de terceiros. A ideia da quantidade aqui é a seguinte: quanto mais eu tiver comprometimento do meu capital,
quanto mais o meu capital estiver comprometido, quanto mais os meus recursos estiverem comprometidos com a dívida de terceiro, mais pressão eu terei dentro da minha empresa, mais dificuldades eu terei para gerir o meu negócio, uma vez que eu terei influência das pessoas de fora para poder implicar ou emplacar na atividade da minha empresa. Eu teria uma influência muito negativa desse capital de terceiro me pressionando para produzir resultado, para produzir pagamento para essa empresa. Então, uma situação de endividamento muito alto teria essa dificuldade. Como é que funciona esse índice, tá? Esse índice, ele é um índice de percentual, então ali no final da fórmula a gente tem que multiplicar por 100% para encontrar o percentual. E como é que ele funciona, o endividamento geral? Ele funciona da seguinte maneira, o ponto médio dele é 50%. Quando ele está em 50%, o que significa 50%? Significa que metade de todo o ativo da empresa pertence a capital de terceiros. É uma situação mediana, mas já é desconfortável. Porque tudo que você tem, metade é seu. Isso seria a situação do índice em 50%. À medida que o nosso índice ele diminui de 50%, ou seja, à medida que nós chegamos para baixo de 50%, ou seja, eu reduzo dos 50%, eu tenho uma situação favorável à empresa. Por quê? Se eu tiver um índice, por exemplo, de 10%, que seria abaixo de 50%, o que vai acontecer? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que 10% do meu ativo está comprometido com dívida de terceiros. Se 10% do meu ativo está comprometido com dívida de terceiros, significa que 90% dele é de capital próprio. Então, 90% de tudo que tem na empresa é dela mesma. Ela não tem ninguém pressionando para ela. Da mesma maneira, de maneira contrária, à medida que eu aumento de 50%, imagina a situação onde eu tenho 80% de endividamento geral, esse 80% representa que 80% de todo o ativo que a empresa possui está vinculado à dívida de terceiros, está ligado ao capital de terceiros dentro da empresa. Seria uma situação bastante desconfortável. Eu teria aí uma pressão muito grande dos cobradores, dos credores, para cima da empresa para produzir dinheiro suficiente para que você consiga pagar essa dívida. Então você percebe claramente aqui uma diferença. Primeira diferença em relação à liquidez. No caso do endividamento, a gente trabalha com índice em percentual e não índice absoluto. Segunda diferença, em todos os índices de liquidez, toda vez que o número aumenta, a situação financeira piora. Toda vez que o número diminui, a situação financeira melhora. Isso é importante a gente deixar gravado. Nos índices de endividamento, à medida que o número aumenta, a situação financeira se deteriora. À medida que o número diminui, a situação financeira ela melhora. Seria essa a situação. E esse índice representa esse comprometimento do ativo total da empresa, ou seja, de todos os bens da empresa, ao capital de terceiros. É por isso que a gente chama ele de endividamento geral. Significa qual é a quantidade de dívida geral, qual é a quantidade de endividamento total que a empresa tem em relação ao seu patrimônio. Vocês conseguiram entender, pessoal? Professor, eu vou pedir que o senhor repete só aquela parte lá que o senhor falou. Tipo, quanto mais aumenta o índice, mais a situação financeira se deteriora? Exatamente. Porque o que acontece, Elton? Como os índices de endividamento eles representam a quantidade de dívida, quanto mais o número aumenta, mais dívida a empresa tem com terceiros. Quanto mais dívida a empresa tiver com terceiros, mais pressão a gente tem sobre essa empresa para ela produzir resultado, para ela ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Você entendeu? Entendi. O nosso próximo índice... Baixo... Pode falar. Não, só falando também. Quanto mais baixo, melhor, né? Quanto mais baixo, melhor a situação. Então, a situação boa seria abaixo de 50, situações ruins ou preocupantes acima de 50. Situação mediana, no empate, seria o 50. Acima de 50, ruim, abaixo de 50, muito boa. Beleza? E trabalhando com esse índice de porcentagem, ele se limita a 100? Porque tem umas empresas que devem mais do que seu próprio ativo. No caso do endividamento geral, ele se limita a 100. Né? Porque o que acontece? A pior situação seria o quê?
Na pior situação, seria uma situação onde eu não tenho patrimônio líquido. Tudo que a empresa tem pertence a terceiros. Nessa situação, com patrimônio líquido zero, se a gente pensar num equilíbrio de balanço patrimonial, o que vai acontecer? O ativo vai ser igual ao passivo circulante, mas o passivo não circulante. Como os dois, um em cima do outro, são iguais, vai dar 1. 1 vezes 100% vai dar 100%. Não quer dizer que a empresa não tem nada. Então, não tem como, matematicamente falando, esse índice aqui, o endividamento geral, der mais do que 100. Ele está limitado no 100. Beleza. Ok? Ok. Continuando. O próximo índice que nós temos é a participação de capital de terceiros. Esse é um índice de quantidade de capital, de endividamento. E aqui nós temos uma mudança. Então, em vez da gente comparar a dívida da empresa com o ativo, nós comparamos a dívida da empresa com o capital dela. Em outras palavras, a gente está fazendo uma relação entre o que a empresa deve e o que a empresa tem, o que ela tem de capital próprio. Dessa forma, a gente pode afirmar que a participação de capital de terceiros, na verdade, é uma avaliação de risco da empresa, uma vez que, à medida que o patrimônio líquido dela estiver abaixo do valor do capital de terceiros ou comprometido pelo capital de terceiros, menor vai ser a liberdade que a empresa vai ter de tomar a decisão. Então é diferente uma empresa que tem uma quantidade de capital de terceiros pequena para uma empresa que tem uma quantidade de capital de terceiros elevada. Se você tem muito capital de terceiros, faz com que você tenha pouca liberdade na hora de tomar suas decisões, uma vez que você tem uma influência significativa das pessoas na hora de fazer a tomada de decisão, na hora de decidir o rumo do seu negócio. Quanto mais capital de terceiros eu tiver, mais pressão eu tenho sobre a empresa. Agora você percebe que esse índice aqui ele vai dar um pouquinho diferente do nosso índice lá do endividamento geral. Como assim? Olha só. Quando o endividamento geral der 50%, veja só, o que acontece nesse 50% aqui? Nesse 50%, o que eu estou dizendo que significa 50%? Significa que o patrimônio, o passivo circulante, mais o passivo não circulante, ele tem que ser matematicamente igual ao patrimônio líquido. Todo mundo concorda? Sim. Porque para me dar 50%, metade do ativo tem que ser terceiros e outra metade tem que ser patrimônio líquido. Se são metades, significa que tanto passivo quanto patrimônio líquido são iguais. Então, passivo circulante mais passivo não circulante é igual a patrimônio líquido. Nessa situação matemática, quando eu faço a conta nessa fórmula de participação de capital de terceiros, o que vai acontecer? Se os dois são iguais, quando eu faço de cima dividido pelo de baixo são iguais, quanto é que vai dar esse percentual aqui? Ele vai dar o número 1. Se vai dar o número 1 vezes 100%, então eu vou ter uma mediana de 100%. Então, no capital de terceiros, quando o endividamento geral ele dá 50%, no capital de terceiros ele dá 100%, porque significa que metade do seu patrimônio líquido é igual às suas dívidas. Portanto, os dois são iguais. Dívidas e patrimônio líquido são iguais. Vocês entenderam o raciocínio matemático? Entendi. Conseguiu entender, Welton? Nessa situação, à medida que esse número ultrapassa 100%, como por exemplo, vamos botar aqui 180%, e agora a gente não tem mais um limite de 100%, à medida que ele ultrapassa o 100%, nós temos um comprometimento maior do passivo, do patrimônio líquido em relação à dívida de terceiros. Quer dizer, quando a gente tem, por exemplo, acima de 100%, quer dizer que o seu passivo circulante e não circulante, ele é maior do que o seu patrimônio líquido. Nessa situação, por ser maior, nós dizemos que a participação de capital de terceiros ele é acima de 100%, 150%, 130%, 140%. Então você vai perceber que à medida que esse número vai aumentando, significa que o passivo, ou seja, a dívida da empresa com terceiros, ela está sendo maior que o seu patrimônio líquido.
Da mesma forma, à medida que você vai reduzindo a participação dos terceiros, esse número ele reduz de 100%. Por exemplo, ele cai para 25%, para 30%. Então, 25% significa o quê? Significa que o seu passivo ele é 75% acima das suas dívidas com terceiros. Seria uma situação boa. Então você percebe que os dois índices são a mesma coisa. A diferença é que você está olhando de maneira diferente. Enquanto o endividamento geral pega todo o patrimônio, a participação de capital de terceiros pega somente o patrimônio líquido. Eu considero somente o patrimônio líquido. Então é isso que significa a participação de capital de terceiros. Vocês conseguiram entender? Sim. Welton? Sim. Então, o que vai acontecer nessa situação? O nosso próximo índice e último seria um índice de qualidade da dívida, que é o nosso próximo índice, que é a composição do endividamento. Então, a gente tem o EG, que é o endividamento geral, a gente tem a participação de capital de terceiros, que é o PCT, e a gente tem a composição do endividamento, que é o CR. Esse é o nosso único índice de qualidade. Nós não estamos vendo aqui quantidade da dívida, nós estamos vendo a qualidade da dívida. E qual é o conceito de qualidade da dívida? O conceito de qualidade da dívida é o conceito que representa quanto maior o prazo para pagamento da dívida, maior será a sua qualidade. Trocando em miúdos, usando outro exemplo, o que vai acontecer? Vamos pensar, quanto maior o prazo, mais tempo eu tenho para produzir dinheiro, mais folga financeira eu tenho, maior é a qualidade da minha dívida. De maneira semelhante, quanto menor o prazo eu tenho para pagar a dívida, ou seja, quanto mais curto prazo eu estiver na dívida, mais pressão eu terei sobre a empresa, menos qualidade eu terei nesse endividamento da empresa, menos qualidade de dívida eu terei nessa empresa. Então a ideia da qualidade indica o quê? Devo, não nego, pago quando puder. Então, quanto mais prazo eu estiver para pagar, maior a qualidade da dívida da empresa. Quanto menor o prazo que eu tenho para pagar, menor a qualidade da dívida da empresa. Tudo bem? Perfeito. Como é que eu faço esse cálculo para descobrir essa qualidade, essa quantidade de dívida no curto prazo em relação ao total? Muito simples. A minha dívida de curto prazo é o passivo circulante. Se eu pegar o passivo circulante e dividir pelo passivo circulante mais o patrimônio passivo não circulante, em outras palavras, eu estou querendo saber quantos por cento o meu passivo circulante representa sobre o total da dívida. Ou seja, de toda a dívida que a empresa tem, quantos por cento está concentrado no curto e quantos por cento está concentrado no longo. A ideia é, quanto menor a concentração no curto, mais qualidade a minha dívida vai ter, mais tempo eu vou ter para realizar operações, mais tranquilidade financeira eu vou ter. Esse índice aqui, ele trabalha de maneira muito parecida com o endividamento geral, ou seja, o ponto mediano da composição do endividamento é o 50%. O que significa 50% nesse índice? Por que eu chamo de mediana? No 50%, o que vai acontecer? Passivo circulante vai ser igual a passivo não circulante. Ou seja, 50% de tudo que eu tenho está no curto prazo. A minha dívida inteira, 50% dela está no curto prazo, porque passivo circulante é igual a passivo não circulante. Em outras palavras, de tudo que eu tenho de dívida, metade dela está vencendo até o final do próximo ano, a outra metade está vencendo após o final do próximo ano. Da mesma maneira, à medida que esse número aumenta, também ele está limitado a 100%. Então, à medida que esse número aumenta, por exemplo, aqui 75% para cima, nós teríamos o quê? O que significa o 75%. E aqui embaixo eu teria, por exemplo, 28%. O 75% me diz que de toda a minha dívida, 75% dela está no curto prazo. Em outras palavras, 3/4 de toda a dívida que a empresa possui está no curto prazo. Isso é o que significa o 75% dentro da composição do endividamento. Ou seja, 75%, 3/4 da minha dívida está vencendo até o final do próximo exercício, até o final do exercício seguinte.
Da mesma maneira, numa situação muito positiva, numa situação boa, se eu tivesse a composição do endividamento em 28%, o que significa esses 28%? Significa que 28% de toda a minha dívida está no curto prazo. Se 28% está no curto prazo, significa que 72% está no longo prazo. Você sempre olha ele com a dualidade. O índice representa a concentração no curto, o contrário dele para completar os 100% representa a concentração no longo. Então, quanto mais eu concentro no curto, menos sobra no longo. Quanto menos eu concentro no curto, mais sobra no longo para mim poder fazer as minhas negociações financeiras. Tudo bem? 75 ali, no caso, é no longo prazo, é? Não, no curto. A composição indica quantos por cento está no curto. Se 75% é o índice, vamos dizer que eu calculei, e a composição do endividamento, esse índice deu 75%. O que significa 75%? Significa que 75% de todas as minhas dívidas estão no curto prazo. Se 75% está no curto, 25% está no longo. Entendeu? Ok. Então, da mesma maneira, se eu calcular esse índice, ele apresentar 28%, o que significa os 28%? 28% vai significar que 28% de toda a minha dívida está no curto prazo. Se 28% está no curto prazo, o que quer dizer? 72% está dentro do longo prazo. Entendeu a lógica? Quanto mais no longo prazo, melhor, né? Certo. A ideia que a qualidade quanto mais longo prazo eu tiver para pagar, mais tranquilidade financeira a minha empresa vai ter para me fazer esse pagamento. Ok. Posso dar um exemplo aqui, professor? Oi. Posso dar um exemplo? Pode. Movendo essa situação para ações. Você vai fazer uma compra de uma ação e você, por exemplo, você vai no ramo de varejo. Aí, vamos supor. E você vê a qualidade da dívida ali da empresa para comprar essa determinada ação. Se a empresa, vamos supor, tenha 75% de suas dívidas a curto prazo e ela não tem um caixa, uma disponibilidade ali muito alta, consequentemente essa empresa vai passar por uma dificuldade, sabendo do cenário atual, que ela não vai arrecadar porque está a arrecadação menos, né? Então, a qualidade dessa dívida vai implicar que essa empresa tenha complicações nesse endividamento a curto prazo. Não é isso? Então, exatamente. Se você compra uma ação dessa empresa com o objetivo de receber o dividendo dessa empresa, por conta dessa concentração de dívida, essa baixa de liquidez que você informou, provavelmente você não vai receber. Provavelmente não. Provavelmente você não vai receber. Então, assim, é a mesma lógica que você usa, por exemplo, para avaliar a situação financeira para fazer um empréstimo. Você tem uma empresa que 75% da dívida dela está no curto prazo. Aí você faz um empréstimo para vencer no ano que vem, na metade do ano que vem. Você acha que, com todas as dívidas vencendo no curto prazo, ela vai ter condições de te pagar aquela dívida que você está querendo emprestar para ela agora? Talvez ela não tenha condições de pagar. É aí que você toma uma decisão de falar, olha, eu não posso te emprestar nessa situação. Na situação que você está, eu só conseguiria te emprestar no longo prazo. No longo prazo, a taxa de juros é diferente, porque o que eu vou fazer? Eu vou compensar o prazo longo com a taxa de juro diferente do que a taxa de juros de curto prazo. Entenderam a lógica do entendimento do índice? Uhum. Posso continuar? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Sim, pode. Aí o nosso próximo passo, que a gente fala de análise financeira, seria o risco financeiro. O risco financeiro nada mais é do que você tentar, na verdade seria tentar equacionar, tentar quantificar quanto de risco a empresa está exposta. Como que eu consigo entender isso? Observando essas três características. Liquidez, se a empresa tem capacidade de pagar ou não. Quantidade de dívida, se a empresa tem ou não muito endividamento. E a terceira qualidade de dívida, se a empresa tem uma boa qualidade de dívida ou não tem uma boa qualidade de dívida. Então o que você faz é determinar se esses pontos de análise são positivos ou negativos. Liquidez forte, ponto positivo.
Baixo endividamento, ponto positivo. Alta qualidade de endividamento, ponto positivo. Então você tem 3 positivos dentro de uma determinada empresa. Qual é o risco financeiro dessa empresa? Muito baixo. Por que é um risco baixo? Porque ela tem capacidade de pagar, tem pouca dívida e a dívida é toda no longo prazo. Então, provavelmente, você não vai ter ali um problema de recebimento de empréstimo naquela empresa. Por que você não vai ter problema? Porque ela tem uma qualidade financeira boa. Se ela tem uma situação financeira boa, ela tem um risco financeiro baixo. Agora, vamos entender. Imagine a seguinte situação para análise de risco. Você tem uma liquidez baixa. Você tem uma liquidez de baixa qualidade, pequena. Você tem essa liquidez baixa aqui. Todas as liquidez que você observou é baixa. Você tem uma quantidade de dívida alta. A empresa tem uma quantidade alta de dívida. E você tem que toda essa dívida, boa parte dela, mais de 90% dela, está concentrada no curto prazo. Então você tem 3 negativos. Você não tem capacidade de pagar, você tem uma alta quantidade de endividamento, que é negativo, e você tem uma dívida muito concentrada no curto prazo. Então você tem 3 negativos. Numa situação de 3 negativos, o seu risco financeiro é altíssimo. Você corre o risco de emprestar dinheiro para essa empresa e não receber. Então o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a quantidade de juros da sua operação, você tem que pegar novas formas de receber, fazer uma confissão de dívida, pegar algum bem como garantia no recebimento, ou seja, você tem que criar alternativas para poder equalizar essa baixa qualidade da dívida que você tem, esse alto risco financeiro que a empresa está exposta. Então, através desses índices, você consegue estudar e você consegue entender essa situação que a empresa está passando. Tudo bem? Uhum. Peguei, Fê. Pode sair aí. Pegou a criatura? Meu Deus do céu. Fecha a porta, não. Fecha a porta, ela tá entrando pela porta. Vocês entenderam, pessoal? Tive que fazer uma pausazinha que minha cachorra invadiu a minha sala aqui. Vocês entenderam o que eu falei sobre risco financeiro? Uhum. Sim. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essas fórmulas que nós aprendemos, vamos calcular isso na prática, na nossa primeira atividade. Eu vou fazer os cálculos do primeiro ano, de cima e embaixo, e o segundo e terceiro ano vocês fazem o cálculo. Lembrando, o nosso objetivo aqui não é o cálculo. O cálculo é fácil, a planilha do Excel faz para você de boa, tranquilo. A ideia é a gente fazer o cálculo para a gente acostumar com a fórmula. Mas o mais importante é entender o que o número está falando. O que o número está dizendo para você. É isso que é importante. Calcular é a parte fácil do negócio. Na maioria das nossas atividades, na maioria das nossas trabalhos daqui para frente, o cálculo já vai vir pronto. O que você tem que fazer é tentar entender o que o cálculo está te falando, o que aquele determinado cálculo está dizendo para você. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. A minha atividade 1/02 é essa atividade aqui, tá vendo? Vocês têm ela aí, abram ela aí para vocês acompanharem. Todo mundo consegue enxergar aí? Uhum. Sim. Professor, Sim. antes da gente começar, o senhor poderia me tirar uma dúvida? Qual a diferença da liquidez corrente para a liquidez imediata? Bom, basicamente a liquidez corrente pega todo o ativo circulante. Você pega todas as contas do ativo circulante. A liquidez imediata você pega só banco e caixa. É o dinheiro que você tem vivo dentro da conta da empresa, disponível para você vender, para entregar, para pagar. Ok? Perfeito. Então, na primeira, que é a liquidez corrente, a gente observa todo o ativo circulante. Então, dentro do ativo circulante, nós temos 3 grupos grandes. A gente tem disponível, que é o dinheiro vivo e se mexendo. A gente tem estoques, que são aquilo que eu tenho para vender. E a gente tem as contas a receber, que entra aí clientes, impostos a recuperar, ou seja, valores a receber. Então, você considera todos esses na sua situação, na hora de fazer a liquidez corrente. E você considera o seguinte, tem um risco financeiro nesses 3.
A gente, dentro de clientes, tem o risco do cliente não pagar a gente. Dentro do estoque, a gente tem um risco de não vender. A gente tem um risco do estoque estragar. A gente tem um risco do mão de imã, que é aquele funcionário que passa a mão no estoque e leva para casa. Então, tudo isso a gente está relacionado dentro do risco de operação no circulante. Quando eu faço a liquidez imediata, o que eu faço? Eu pego somente o dinheiro. Nessa situação, eu não tenho risco nenhum, porque eu só estou considerando o dinheiro vivo e se mexendo. É como se eu tivesse o seguinte, eu falasse assim, ó, eu sou tão bom que eu tenho condições de pagar todas as minhas dívidas até o ano que vem só com o que eu tenho dentro do bolso. Sem considerar aquilo que eu vou ganhar. Entendeu a lógica? Seria uma situação saudável. Na verdade, você olha essa situação de duas formas. Por um lado, se você for olhar somente o financeiro, a situação financeira, seria uma situação confortável. Por outro lado, você tem uma crítica aí, porque você pensa, seria saudável deixar tanto dinheiro disponível no caixa e não investir em alguma coisa para poder render? Exato. É sempre essa dualidade. Você tem sempre que manter o equilíbrio. Dinheiro sobrando dentro do caixa é bom, mas tem um custo. Você está exposto a você não estar ganhando dinheiro com ele próprio. Ao mesmo tempo que falta de dinheiro no caixa também é muito ruim, porque você não tem condições de operacionalizar. Então, o que vale nessa situação? Equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio. Então, o que você faz dentro do financeiro? Quem trabalha com financeiro sabe disso. Faz um orçamento, faz um fluxo de caixa para os próximos 2, 3 meses e fala, ó, dos 2, 3 meses está garantido, daqui para frente eu vou ver como é que eu vou equacionar. Em época de pandemia, por exemplo, as empresas teriam que ter um fluxo de caixa esperado aí de pelo menos uns 6 meses. Porque pelo menos uns 6 meses vai demorar para a gente ter alguma novidade nessa situação aí. Você entendeu, Elton? Sim, perfeito. Posso começar a mostrar o cálculo? Pode. Então aqui nós temos, gente, olha, nossa atividade está aqui. Junto da atividade nós temos uma pequena informação da empresa, porque esses dados aqui são lá da CVM. Esses dados eles são verdadeiros, eles são verídicos, né? Eles estão lá no site da CVM. Então o que a gente pegou lá foi informação pública. Então nós temos essa empresa, Vigor Alimentos S.A., ela é uma companhia de capital aberto, cujo capital social é industrializar, comercializar laticínios, leite e derivados, refino e comercialização de óleo de soja e iogurte, além de participar de sócias de outras empresas. Então essa Vigor Alimentos ela é dona de algumas marcas bem famosas no nosso mercado. É uma empresa que fabrica alimentos. Essa empresa Vigor Alimentos tem esses números que vocês estão vendo aí. Dentro desses números, o que nós precisamos calcular? Primeiro, os indicadores financeiros de liquidez, liquidez geral, corrente, seca e imediata. Depois vamos calcular os coeficientes de endividamento geral, participação de capital de terceiros e composição do endividamento. A gente vai fazer isso para cada um dos anos, 2013, 2014, 2015. Depois que nós fizermos esses cálculos aqui, nós vamos fazer duas respostas básicas. A tendência, e você vai observar que a tendência está aqui embaixo, ó, não sei se vocês estão acompanhando aí. Nós temos 3 tipos de tendência. Porque o que é a tendência? Tendência é olhar para o futuro, para o que está acontecendo no tempo. Nessa situação, quais são as 3 possibilidades? Melhorar, piorar, estabilizar. O que é melhorar? Melhorar significa que o índice está aumentando no caso da liquidez ou diminuindo no caso do endividamento. Então você saiu de uma situação de liquidez, aumentou o número, significa que a liquidez melhorou. No caso do endividamento é o contrário. Você saiu de uma quantidade de endividamento e esse endividamento diminuiu com o futuro. Isso é uma tendência de melhora. Do mesmo jeito, você tem tendências de piora, que é quando a situação, de maneira geral, piora, e você tem tendências de estabilização, que é aquela situação onde o índice não muda, ele continua no mesmo patamar. Imagina que você começa com 10%, vai a 11%, volta a 10%. Na prática, você continua ali dentro do 10%, que é a mesma situação que você começou. Isso seria a tendência. Já a situação... Quando você estiver avaliando a situação, você vai observar somente o último ano. Na situação, você vai ignorar os outros anos e vai olhar o último ano. Nessa situação, você tem como? Boa,
ruim ou neutra, de acordo com aquela classificação dos índices que a gente viu na aula passada. Se o índice é bom, se o índice está ruim, ou se o índice é neutro, que é aquela situação de empate, onde você está tudo igual, nem você ganha, nem você perde. Isso seria a nossa primeira fase aqui. Então, eu vou responder o primeiro ano, tá? 2013 aqui. Vou comentar a situação de 2013 e aí vocês calculam 2014 e 2015 para a gente mostrar a tendência desses 3 anos e a situação de 2015. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro índice que nós vamos fazer é a liquidez geral, tá certo? Vou fazer aqui. No caso da liquidez geral, o que eu uso na liquidez geral? Eu uso o ativo circulante, o ativo realizável a longo prazo, eu uso o passivo circulante e o passivo não circulante. São esses 4 números que eu uso para calcular a liquidez geral. Então, eu vou somar ativo circulante mais realizável a longo prazo, vou somar passivo circulante mais passivo não circulante. Depois que eu somar os dois, eu vou dividir o de cima pelo de baixo para me saber quanto que é a minha liquidez. Tudo bem? Uhum. Então, eu estou fazendo aqui, então, de 2003, deixa eu ver, 2013. Vamos calcular, vamos pegar os números, ó. Vamos lá. Nós temos aqui em 2013. Ativo circulante, 1.242.317. Esse é o meu número. Passivo circulante, realizável a longo prazo, vai estar aqui embaixo, 89.109. Pronto, já peguei os 2 números. Seria essa a minha primeira situação. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Sim. No nosso próximo cálculo, a gente tem o passivo circulante, que está lá embaixo, 861.494. E nós temos o passivo não circulante, que está 1.083.664. Pronto. Esses são os meus números de cálculo. Todo mundo encontrou isso nas atividades aí? Tudo bem? Sim. Agora eu vou fazer uma soma. Tá? Eu vou somar esses 2 números. Está aqui a parte de cima da conta. E vou somar os 2 números aqui embaixo, que é para mostrar a parte de baixo da minha conta. Então, aqui, a parte de baixo da minha conta. Então, eu estou comparando 1.945 com 1.331.426. Então, quanto vai ser a minha liquidez geral? Vai ser a divisão entre o de cima dividido pelo de baixo, de forma absoluta. Então, a minha liquidez geral é 0,68. Veja que eu não preciso fazer os outros dígitos. Eu trabalho com 2 dígitos depois da vírgula. Então, 0,68 está bom demais a nossa situação aqui, a nosso cálculo. Tá certo? Vocês conseguiram entender? Conseguiram ver? Portanto, a gente já consegue responder o nosso primeiro quadro aqui embaixo. O valor do endividamento geral vai ser 0,68. O que significa o 0,68? Vamos lá, vamos compreender antes da gente seguir. Quer dizer que para cada R$1 de dívida que a empresa tem, ela só tem 68 centavos para pagar. Exato. Falta, nessa situação, 32 centavos para ela conseguir empatar. Entenderam? Sim. Outro Ou seja, ponto ela não tem importante. liquidez. Vamos lembrar, como é que é a régua de funcionamento do endividamento? É 1, abaixo de 1, que seria aqui, abaixo de 1, e acima de 1, que seria aqui. Isso. Se eu tenho 0,68, esse número é acima, abaixo ou é igual a 1? Abaixo. Então, nós temos um número abaixo de 1. Se nós temos um número abaixo de 1, essa empresa ela tem condições de pagar as dívidas dela? Não. Ela não tem condições financeiras de pagar a dívida dela. A gente diz que essa empresa não tem liquidez de longo prazo. Ela não tem capacidade de pagar a dívida no longo prazo. Nessas situações, professor, provavelmente a empresa vai ter que renegociar essas dívidas, né? Aí vem as outras questões que a gente vai ver lá na frente. Mas eu quero que vocês entendam o funcionamento. Compreenderam o significado e funcionamento do índice? Sim.
Perfeito. Então a gente já tem o nosso primeiro aqui. Suponhamos que eu estivesse falando da situação de 2013. Lembra? Essa situação aqui da atividade é referente a 2015 que você vai preencher, tá? Eu só estou usando um exemplo aqui. Se fosse 2013, eu vou até botar aqui 2013 aqui, tá? 0,68 é uma situação boa, ruim ou neutra? Ruim. Beleza? Ruim. Então a minha primeira situação aqui seria uma situação ruim. Por que ruim? Porque o número dá abaixo de 1. Significa que ela não tem condições de pagar a dívida dela. Vocês conseguiram entender? Uhum. Ok. Continuando, nós vamos ter aqui o ativo, o nosso próximo índice, que seria a liquidez corrente. Como é que eu calculo a liquidez corrente, gente? Liquidez corrente... Para mim calcular a liquidez corrente, muito fácil, eu pego o ativo circulante que já está aqui, eu não preciso fazer de novo, e comparo ele com o meu passivo circulante que está aqui, ó, passivo circulante aqui embaixo. Como é que eu faço a conta? Eu divido um pelo outro. Então nós temos ativo circulante dividido por passivo circulante. Pronto. Deu 1,44. Essa é a minha liquidez corrente. Veja que eu já consigo preencher aqui a liquidez corrente de 1,44. O que significa 1,44? Para cada R$1 de dívida, a empresa tem o valor a pagar e sobra 44 centavos de folga financeira para ela. Podemos afirmar que a empresa tem capacidade de pagar as dívidas de curto prazo. Vocês entenderam? Sim, perfeito. Sim. Então, podemos dizer que a situação da liquidez corrente é uma situação Boa. Boa. porque nós temos capacidade de realizar, capacidade de pagar nossa dívida. Compreenderam? Uhum. Vocês entenderam? Sim. Sim. Ótimo. Vamos para a liquidez seca, então, para a gente só continuar. Então, na liquidez seca, eu pego meu ativo circulante, que está logo aqui. Eu vou até copiar eles dois aqui, que é para a gente manter a conta, tá? Isso aqui seria a liquidez seca, tá? Aqui, ó. O cálculo de liquidez seca. Vocês estão conseguindo copiar os números? Sim. Eu tô fazendo um rascunho no papel. Faz o rascunho que é para você lembrar de onde que os números vieram. Vocês vão acompanhando e vai colocando o rascunho no caderno de vocês. Mas tá bem tranquilo. Na última aula eu fiz um rascunhozinho e tá tudo se encaixando aqui. Beleza, então. Então, na liquidez seca, nós temos o ativo circulante menos, tá? Menos o meu estoque. Vamos procurar se eu tenho estoque. E as minhas despesas antecipadas, elas estão bem aqui, ó. Estoque e despesas antecipadas. Então, eu vou pegar menos estoque e menos despesas antecipadas. Isso seria o cálculo da minha liquidez seca. Então, vamos procurar lá quanto que é o valor do meu estoque, 311,067, e as minhas despesas antecipadas, 889. Então, seria essa a minha situação aqui, ó, negativo aqui, porque eu estou subtraindo esses valores, ó, 889 e 311,067. Então, o meu número aqui nessa conta vai ser 930,061. 361. Quando eu dividir, isso aqui é a minha liquidez seca, quando eu fazer essa divisão, deixa eu botar um espaço aqui para ficar mais fácil, eu vou pegar esse número de 930 e vou dividir em 861,494, vai me dar um número 1,08. Então, a minha liquidez seca aqui, ela é 1,08. Pergunto a vocês, 1,08 significa o quê? Que para cada R$1 de dívida no curto prazo, a empresa tem R$1,08 de bens ou direitos para fazer esse pagamento, não considerando, ou seja, desconsiderando
o estoque e as despesas antecipadas. Entenderam isso? Sim. Aí eu pergunto a vocês, é uma situação boa, ruim ou neutra? Eu diria que neutra. É uma Boa. situação neutra porque ela está no meio do negócio, né? Então ela 0,8. tem condições de pagar, mas não sobra nada para ela. A sobra dela é Sobra, muito mas é pequena. pouco. Seria uma situação neutra. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Sim. Sim. Professor, Não só para a consegui. gente ter uma ideia também quando for avaliar. Por exemplo, quando passar de 1 em 10, aí eu poderia considerar boa? Pode considerar boa, porque já é uma sobra melhor. Uma sobra acima de 10%, né? É uma sobra acima de 10%, já é uma sobra razoável. Perfeito. Posso seguir? Uhum. A nossa próxima conta vai ser a liquidez imediata. Essa é muito fácil também. Nessa imediata, Disponibilidade dividido por seu circulante. que foi, moço? Tá cochichando aí. Não foi o meu, não. Foi tudo sim. Disponibilidade é só caixa e banco, né? Exatamente. Então eu vou pegar e apagar tudo isso aqui e vou pegar apenas a disponibilidade. Então, na disponibilidade, o que que eu vou Maravilha. ter? Eu vou ter somente caixa e bancos, que está aqui em cima, ó. 37.131. Muito Olha pouco. só o que que acontece na minha liquidez imediata. Olha como o número é pequeno. A minha liquidez imediata deu 0,04. Então, a situação bastante ruim. Nós não temos liquidez nenhuma, porque para cada R$ 1 de dívida eu tenho 4 centavos para pagar em dinheiro vivo. Complicado. E esses 4 centavos aqui significa que falta para mim 99,96 centavos para mim fazer o pagamento. Pelo menos para igualar. Professor, Oi. professor, Pois pode não? voltar? Eu me perdi na parte da liquidez imediata, acabei me perdendo aqui. Você perdeu a conta? Aqui, ó. Anotar o É isso aqui que você queria ver? na verdade, eu não entendi o cálculo, só foi mesmo, eu não entendi. Você pega o valor da sua disponibilidade, que é caixa e banco, e divide Sim, pelo passivo circulante. ok. Ok. Encontrou aí? Sim, Posso seguir? pode. Então veja só, peguei aqui a minha disponibilidade, dividi pelo passivo circulante, deu 0,04, que seria a minha liquidez imediata, que é uma situação ruim. Tudo bem, galera? Uhum, tudo bem. Vocês conseguiram entender? Sim. Então nós temos aqui uma situação na empresa de 2013, uma liquidez fraca. Por quê? A liquidez de longo prazo ela é ruim. A gente tem somente a liquidez corrente e a liquidez seca. Mas a empresa não tem capacidade de pagar tudo no curto prazo. E ainda assim uma liquidez não muito grande. Você vê que a sobra é pequena. Nós não temos uma sobra muito grande. Então nós podemos dizer que essa empresa ela é campeã em liquidez? Não. Não dá para dizer que Não. essa empresa é uma campeã em liquidez. A gente tem uma situação de liquidez aí preocupante. A gente tem uma situação empresarial que não deveria estar tão ruim dessa forma. Então, não é uma situação financeira, no que diz Solitário. respeito à liquidez, muito boa. Professor, tipo, se eu for analisar uma empresa para me investir ou para me emprestar dinheiro a ela, tipo, vai ter que estar bom tanto a liquidez imediata quanto a corrente ou... Eu acho que se você vai fazer essa análise, basicamente a liquidez geral e a liquidez corrente. Porque Se ela tiver pouco... na liquidez imediata, ela não vai ter uma representatividade muito boa. Porque você pode ter uma empresa que tem muito dinheiro em caixa, mas não tem a liquidez de longo prazo ou de curto prazo, por exemplo. Ela só vai ter dinheiro em caixa. Isso não quer dizer nada.
Eu utilizaria a liquidez geral e a liquidez corrente, se você fosse emprestar dinheiro. Entendeu? Entendi. Que gato é esse aí? É os bebês chorando. Deixa eu fazer só uma pausazinha para mim tomar água, eu já volto, minha garganta secou. Pode ser? Vou pegar um trem para comer também. Só um minutinho, tá? Beleza. Belinho, não é para o estudo para fazer já, não? Tu tá estudando. Ih, começa a fazer conta, principalmente. Olha, não vem tirar minha paciência, não, mas eu tô ficando nervoso. A caminhada não deu jeito, não? Mas eu tô ali, meu parceiro Wesley, que tá falando. Agora, eu acho que a vida é feita de momentos. Nós vamos começar a assistir Tom e Shelby agora ou amanhã. Vamos jogar videogame? Você não tem? Eu tenho videogame, claro que eu tenho videogame. Quem disse que eu não tenho videogame? Eu nunca vi você jogando. É porque eu nunca mais joguei. Eu tenho videogame, tem Raquel, deixa eu botar meu videogame aqui, não. Deixa não? É, sem graça. Isso é top. Vai ser top nessa Mas TV. ela tira, eu espero nem quando chegar aqui, sexta-feira, que eu tiro o videogame dele. Mas é preguiçosa pra usar as coisas. Não ia saber usar o microfone. Não! Mas você tem jogo de futebol, é? Futebol, luta, porrada, cara, qualquer coisa ainda. Ó, a partir de hoje pra amanhã eu vou tomar água, viu? Não quero saber outra coisa. Foi um momento de recuperação. Vou ligar até pro meu amigo, que meu amigo vai fazer uma macarronada na cabeça. Fala que você tá doente. Fala que você tá doente. Mas precisa. Agora tem um detalhe, se não testar a vontade lá e funcionar, quem vai dormir lá sou eu. Porque eu posso dormir assistindo um Simpsons, assistindo Bart, o Futurama, Tu vai colocar o colchão The embaixo. Office. Tu vai colocar o colchão embaixo. Se colocar o colchão embaixo e dormir no quarto, eu não consigo. Que isso, gente? Ousadia. Pronto, galera, tô de volta, vamos lá? O Vinícius já tá com um prato de arroz com feijão aí, Vinícius? Um prato de pão de queijo aqui, mas pode seguir. Eita, macho, pão de queijo aí é ouro, hein? E um copo de suco de goiaba. Aff, Maria, agora você for só amizade. Ai, não engorda de ruim. Tá na hora? Não, às vezes não quero. Então eu escolho Se a horas, né? lombriga dele que é muito grande. 8 horas, né? Alguém me Escolhe um chamou, horário bom. além do Vinícius? Hã? Escolhe os horários bons. 8 horas da manhã. Não é o primeiro ainda. Quem me chamou? Não é vendo? Vamos ver se é bom. Acho que não chamaram, não. Foi pra mim que eu tinha alguém me chamado, mas beleza. Vamos lá. Vamos no próximo cálculo. Vamos calcular agora os endividamentos, tá bom? Então, começamos pelo endividamento geral. Que vai Se ser tu uma coisa que esse remédio é, Gato?
Como é que a gente calcula o endividamento geral? Vou aproveitar aquilo que eu já coloquei lá em cima, ó, que é o passivo, tá vendo? Vou pegar os dois aqui de cima e vou trazer para cá. E vou pegar aqui o ativo total. Vamos lá no nosso exemplozinho. Quanto que é o meu ativo total? Para 3.506.227. Esse seria o meu ativo total. Como é que eu faço a conta do meu endividamento geral? Ó, endividamento geral vai ser, eu vou dividir o ativo total, dividido, vou dividir o meu passivo circulante e não circulante, dividido pelo meu ativo total. Esse número eu vou encontrar, eu vou multiplicar ele por 100 para mim descobrir quantos por cento é. E isso aqui vai representar o meu endividamento geral. Eu vou só fazer uma correçãozinha aqui, eu vou botar ele aqui para baixo, que é para ficar mais fácil de vocês lembrar quem está na parte de cima da conta e quem está na parte de baixo da conta, que aí você não tem erro na hora que está, não dá confusão. Tudo bem? Então, peguei o meu passivo, mais o meu passivo não circulante, somei os dois, e dividi ele pelo ativo total, vai dar 0,5547, multiplico por 100, eu encontro o meu endividamento aqui, ó. Vou só diminuir as casas, é 55,48%. Todo mundo conseguiu acompanhar o cálculo? Uhum. Se tiverem dúvida, gente, fala aí que a gente mostra de novo. Eu simplesmente peguei o passivo mais o passivo não circulante, somei os dois, peguei o resultado, dividi pelo ativo total e multipliquei por 100 para me encontrar o valor do 55,48. Então, vamos lá preencher no nosso quadrozinho, 55,48. Esse é o meu valor de endividamento. Pronto, beleza. O que significa o 55? 55 significa que de tudo que tem no ativo da empresa, 50% é dela e 50% é de terceiros. Não, menos, né? Porque esse é 55, então 45% é dela e 55% é de terceiros. Tudo bem? Sim. Então aqui eu poderia ter dois valores. Eu poderia ter o valor ruim, aceitaria sem nenhum problema, e poderia também ter o valor neutro. Se você botasse neutro ou ruim, eu aceitaria os dois. Por quê? Porque está muito próximo do 50. 50, 55 estaria muito próximo. Eu não teria ali ainda um descontrole, eu estou ali perto do empate. Tá? Então eu tanto aceito você dizer que é ruim, quanto eu aceito também você dizer que é neutro. As duas situações, para mim, são possíveis nessa informação aí. Uhum. Fábio, Oi. Nesse caso aí, é a dívida que é de terceiro ou a empresa em si que é de terceiro, esse número que dá aí? Qual o número 55 e 48? 55, isso. O 55 e 48 representa que de todo o ativo que a empresa possui, 55% dele está vinculado à dívida de terceiros. Está comprometido pela dívida de terceiros. Entendeu? Então, assim, em outras palavras, seria o seguinte: o que representa o ativo? O ativo representa os recursos que a empresa possui. O que a empresa tem? A parte positiva da empresa, ou seja, qual é o patrimônio positivo da empresa. Então, de todo o patrimônio positivo da empresa, de todos os bens e direitos que ela tem, 55% está vinculado a terceiros. Está vinculado a capital de outras pessoas fora da empresa. De todo ativo, né? Certo. De todo ativo. Ok? Tudo bem? Tudo. Posso ir para o próximo cálculo? Pode. Pode falar, Elton. Não, é a questão da situação, mas no caso você só está dando o exemplo do primeiro ano, mas é para nós fazer de 2015, né? Eu estou fazendo de 2013, porque eu estou aproveitando que eu estou calculando 2013 e estou fazendo. Mas no caso, quando nós fazer o ano 2013, 14 e 15, essa situação nós vai pelo último ano, né? Exatamente. Vocês vão fazer do ano de 2015. Ok. Tranquilo? Ok. Vamos continuar.
A participação de capital de terceiros é um pouco parecido com o endividamento geral. A diferença é que eu vou mudar o divisor. Em vez de eu mudar o divisor para ativo total, eu vou usar um divisor do patrimônio líquido. Então, eu vou mudar aqui o nome do índice. Tá? Aqui vai ser participação de capital de terceiro. Terceiros, tá certo? O valor de cima vai ser o mesmo, não vai mudar nada, não alterou nada em cima. Eu só vou mudar aqui, que aqui vai ser o patrimônio líquido. Eu vou tirar essa conta daqui, vou tirar esse número daqui. Vamos lá ver quanto é que está o meu patrimônio líquido. Ó. O patrimônio líquido dele está aqui embaixo, 1.561.069. Pronto. Essa é a minha participação de capital de terceiros, 1,2460. Em outras palavras, 124,60%. Essa seria a minha participação de capital de terceiros. Então, assim, esse número aqui, 124,60, né? Aqui a gente já tem uma distância maior do meio, então já não dá para aceitar o neutro aqui. Aqui a gente só pode aceitar ruim, porque o neutro seria o 100. Então, 24 já é um número relativamente alto. Então, você mostra o que significa esse 124%. Significa que o patrimônio líquido dele está completamente comprometido à dívida de terceiros. Ou seja, a dívida de terceiros ela é 124% maior do que o patrimônio líquido. Isso seria a explicação para a participação de capital de terceiros. Tudo bem? Chegou já. Se eu não soubesse as armadilhas de Raquel. Achou? Conheço tudo, Raquel. Conhece tudo de Raquel. Pode já saber aquela aí. Ela vai e disse não sabe. Continuando, galera. Vamos para a composição do endividamento. Olha só. Só tem um Na primeiro, composição do esse endividamento. Aqui agora a gente vai fazer a conta. Tá aqui. Aqui vai ser a composição. É esse mesmo. Aqui vai ser um CE, o número aqui, o nome, tá certo? E aqui nós teremos esse número aqui, passivo circulante mais passivo não circulante, que seria esse número todo aqui. E aí a conta aqui nós vamos fazer um pouco diferente. Tá? Nós vamos pegar o valor do passivo circulante e vamos dividir pelo total do passivo circulante mais o não circulante. Seria essa a ideia. Deixa eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Colar especial. Tá? E aqui em cima seria somente o passivo circulante aqui em cima. Essa seria a minha conta, 44,28 ou 44,29% de composição de endividamento. Então, se eu tenho 44,29%, tá? A única situação boa que essa empresa tem aqui na parte de endividamento é essa. Por que que eu digo isso? Porque mais de 50% da dívida dela está no longo prazo. Se a gente tem 44,29% concentrado no curto, significa que 56% está dentro do longo prazo. Entenderam? Uhum. Então, qual é o risco financeiro do ano 2013? A gente tem uma empresa que tem uma liquidez ruim, a liquidez dela no geral não está boa, negativo. A gente tem uma quantidade de dívida ruim, outro negativo. Mas a gente tem um positivo que a qualidade da dívida é boa. Então a gente já tem um risco médio-alto aí nessa empresa. Porque você, de 3 indicadores, você tem 2 ruins, 2 negativos e 1 positivo. Então você tem um risco médio, mas um risco médio alto. Porque você tem 2 indicadores contra 1. Vocês entenderam? Sim. Conseguiram entender, pessoal? Sim. Professor, Pois não, tô ouvindo. professor, Pode falar, tô ouvindo.
essa análise geral que o senhor fez aí, que você fez, eu não poderia repetir? Ó, o risco que você observa na empresa, ela é sempre esses 3 pilares: liquidez, quantidade de dívida, qualidade de dívida. Nessa situação, a empresa tem uma liquidez baixa, não é boa a liquidez dela, então primeiro negativo. Tem uma quantidade de dívida elevada, segundo negativo. Mas tem uma qualidade de dívida boa, terceiro é positivo. Então você tem 2 ruins e 1 positivo. 2 negativo, 1 positivo. Qual é o risco financeiro? Médio, porque você tem 1 positivo, só que é um médio alto, porque você só tem 1 positivo. Entendeu? Ok. Então você teria qual é a situação dessa empresa? Olha, ela tem muita dívida, não tem capacidade de pagar, mas, por outro caso, a dívida está sempre no longo prazo. O que significa dívida no longo? Significa que a empresa tem condições e tem tempo para poder resolver o problema dela. Uma situação problemática é aquilo que você não tem tempo para resolver. Se você tem tempo para resolver, então tem possibilidade de melhorar a situação dessa empresa. Neste caso aí, 66% da dívida está no longo prazo, né? 66% está no longo prazo. Quanto maior este número, melhor. Okay. Não, contrário. Quanto maior o número da composição do endividamento, pior a situação. Se o número da composição que representa o curto prazo é maior, o do longo prazo é menor. No caso aqui, você tem um número de curto prazo menor, em contrapartida, o longo prazo é maior. Tudo bem? Tudo bem. Vocês conseguem calcular 2014 e 2015? Consigo. Vamos fazer 2014 e 2015 por hoje, e aí a gente finaliza isso hoje. Na próxima aula a gente começa a responder as questões. Pode ser assim? Pode ser. Você só coloca no Excel lá e tira o zoom, só para mim ver no geral lá. Opa, tirei demais. Não vai conseguir pegar tudo, Vinícius, é muito grande. É, percebi. Mas é só replicar os cálculos que a gente fez. É. Beleza. Tentem fazer aí, depois a gente confere na próxima aula. Pode ser, galera? Pode ser. Pode ser. Tá bom demais por hoje, então? Show de bola. Comi meus pão de queijo, deu tempo, tudo certo. Então, beleza. Ó, a gente se encontra na quinta-feira. Bom feriado para vocês, bom descanso, tá? Cuidado para todo mundo, muita saúde para todo mundo aí, tá? Abração. Na quinta-feira a gente volta, tá bom? Beleza, professor. Valeu pela aula. Valeu.